nosso momento fofura aqui. Os coelhos estão entre os animais de estimação mais populares do mundo. E não é de se estranhar. Afinal, eles são fofinhos, carismáticos e têm um jeitinho que derrete o nosso coração. De qualquer um, não é não? Eu acho. Por isso, o orelhudo pode ser um bom companheiro de todos os dias, assim como os cachorros, os gatos e outros pets. Mas lembre-se que ter esse companheiro brincalhão em casa demanda responsabilidade, como todos os outros dos tutores. Por isso, para explicar mais sobre os cuidados na hora de criar esses felpudos, a gente conversa com ele, o veterinário Kamal Filho. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Abi. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo a gente tem companhia hoje. Sim, dois orelhudinhos muito bonitinhos, né? Muito bonitinhos. Kamal, quando a gente fala de coelhos, né? Hoje em dia eu acho que é mais comum as pessoas terem, né? Às vezes até quando tem crianças, às vezes pega um coelhinho, não é? Sim, com certeza. Os coelhos ainda não tem como nós temos cães e gatos e aves, né? Mas está em constante crescimento, né? O coelho como pet, porque eles são ótimos pets, são ótimos animais de estimação. Que belezinha. Quando a gente fala disso, às vezes as pessoas falam, tá, mas um coelho, onde eu posso ter um coelho? Qual que é um espaço ideal para a gente ter um coelho em casa, por exemplo, ou no apartamento? Legal. Primeiro, eu não gosto de coelho restrito em gaiola, né? Só que a gente precisa adaptar muito bem o ambiente para o coelho poder viver com segurança. O coelho ele pode mexer na tomada, o coelho pode roer um fio, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Muitos coelhos, eles roem pé de mesa, de cadeira, piano, a gente já tem bastante história, né? Roem almofadas, às vezes eles podem ingerir alguma coisinha que tem dentro, precisa tomar muito cuidado. Então, por exemplo, um espaço que é um cercado, dentro de casa já é legal. Se você não consegue adaptar a sua casa, você tem um cercadinho 2x2, 3x2, um cercado grande, né, o suficiente, e também precisa ser alto. Isso que eu ia falar, porque eles pulam, minha gente. Com certeza. Esses dois aqui, logo que eles descobrirem que eles podem pular e passar aqui, facilmente eles vão fazer. Eu acho também. Ele pula até, ele tem uma altura para pular? Não, depende muito do tamanho do coelho. Né? Então, mas eles pulam, eles conseguem subir no sofá, numa cama, descer sem problemas. Eles conseguem pular bem. Pular altinho, né? Sim. Então, adaptar muito bem a casa. Eu não sou a favor da restrição de espaço em gaiola, mas às vezes, por exemplo, se a pessoa não consegue adaptar bem a casa, faça um cercadinho, eu acho que é uma ótima opção. Que ele tem um espaço para ele poder brincar, para ele poder... E aí, quando a gente tem esse tempinho para ficar com eles, é legal a gente soltar, quanto tempo para ele fazer... Porque eles têm as perninhas, né, que pegam o impulso e eles precisam fazer essa atividade, né, de andar mais ou não. Precisam, principalmente para o trato gastrointestinal deles, que é o órgão de impacto na saúde do coelho, poder funcionar bem também, ter uma boa funcionalidade. A gente fala que sempre não restringir espaço, não restringir exercício para o coelho, né? Se a pessoa tem um cercado, o cercado não fica na sala, ela quer ficar com o coelho na sala, legal, pode ficar. Só que ele pode se tocar, ele pode se enfiar debaixo do sofá, pegar alguma tomada. Então, mesmo assim, mesmo com supervisão, tem que tomar bastante cuidado. Se tiver um quintalzinho, vá com ele no quintal para brincar um pouco, para ele se divertir, que eu acho que é um pouco mais tranquilo também, né, Kamal? Com certeza, pode ficar em quintal, né, tomar um pouco de cuidado em áreas muito abertas, né, existem rapinantes, existem alguns perigos, mas quando eles vivem em quintal, em varanda, tem muito coelho em varanda de apartamento, né, o cercadinho fica na varanda ou a varanda é fechada, esconde-se a tomada e pode se manter lá. E a alimentação? A gente está vendo aqueles com o feno. O que é imprescindível para ele? O que eles devem comer? Feno, para mim, é um alimento imprescindível e primordial, né? Nós recomendamos que 80% da alimentação de um coelho seja de feno e verduras escuras, tá? Mas a verdura também, ela não pode ter muito cálcio, porque eles podem acumular muito sedimento na bexiga, né? Então a gente tem que escolher uma verdura de baixo cálcio, com baixo teor de cálcio, uma ração de qualidade correspondendo a 20% da alimentação diária na ração e o restante o feno. Bom, e a gente tem horários para dar comida também? Como funciona? Aí vai depender muito do próprio coelho, né? O coelho, naturalmente, ele é um animal de hábitos noturnos. Só que eles podem se acostumar com a rotina da casa, com a rotina do ambiente. Tem alguns coelhos que eles têm hábitos mais crepusculares para comer, né? Enquanto outros comem o dia inteiro. Isso daí vai depender muito do coelhinho. Eu sempre recomendo deixar o alimento disponível o tempo inteiro, tá? Desde que a ração seja respeitada, dos 20%, né, do que ele pode comer durante o dia, mas sempre feno disponível, sempre uma verdura disponível.
Quando a gente fala de verdura, acho que até mais pela essa parte lúdica, a gente pensa muito na cenoura. Coelho gosta mesmo de cenoura ou não, Kamal? A cenoura foi popularizada pelo Pernalonga, né? Porém, a rama da cenoura é mais interessante para o coelho do que a própria cenoura, porque a cenoura ela tem a frutose, que ela é um açúcar natural, né? E no trato gastrointestinal dos coelhos, eles têm uma câmara de fermentação chamada seco. E qualquer tipo de açúcar pode fermentar timpanismo, que são gases, aí o coelho vai ter algum probleminha, né? Então, quando o coelho come muita cenoura, ele pode ter esse problema. Quando come muita fruta, pode ter esse problema. A cenoura ser fornecida como um petisco, não vejo problema. Mas é um petisco mesmo, é um pedacinho pequenininho, 1, 2 vezes na semana, né? Aquelas cenourinhas pequenininhas, 1, 2 vezes na semana, tudo bem, né? E quando o coelho ele fica em restrição de espaço e come açúcar, aí que ele vai ter problema mesmo, né? Eu acompanho alguns pacientes que têm 7, 8 anos e comem um pedacinho de fruta todos os dias e nunca tiveram problema. Mas são pacientes que vivem soltos. Boa. Então, a gente precisa sempre ponderar muito isso. Quando a gente fala de coelhos, a gente pensa em veterinário. Também tem que visitar o veterinário. Mas é o mesmo veterinário do cão e gato? Não. É um veterinário que tenha uma especialização, pelo menos, em pets não convencionais ou que trabalhe diretamente na área, né? É uma anatomia diferente, é uma fisiologia diferente, é um manejo diferente, né? Por exemplo, um cachorro sem comer 24 horas, 36 horas, você vai ligar o sinal de alerta, mas de repente ele pode voltar a comer. Isso não vai acarretar em nenhum grande dano a curto prazo na saúde dele. O coelho não pode ficar sem se alimentar mais ou menos umas 10 horas, sem fazer cocô e sem se alimentar. Não pode, né? Então já é uma grande diferença também. Então é legal fazer visitas ao veterinário pelo menos a cada 6 meses, manter o check-up em dia, né? São animais que são presas, então eles vão também esconder muito que estão doentes. E os check-ups ajudam bastante a prevenir isso. Precisa de dar vacina? Não existe nenhuma vacina no Brasil autorizada para coelho. Lá fora, vacina-se para doença hemorrágica viral, para mixomatose. Aqui no Brasil, não pode entrar essa vacina. O Ministério da Agricultura não permite, então a gente não pode vacinar. Mas a castração tem que fazer. Se, por exemplo, eu tenho um coelhinho, é necessário fazer? Castração eletiva tanto para o macho quanto para a fêmea, por questões de saúde. Né? A fêmea ela pode ter problemas reprodutivos, então a partir de uns 6 meses a gente já indica a castração. E o macho também, né? A gente pega muito neoplasia em testículo, a gente pega problemas em próstata, e a castração ela vai reduzir a incidência desses problemas. Boa. A gente tem muitos tipos de coelhinhos, eu quero que ele explique pra gente alguns tipos, até para falar diferença de lebre, coelho. Mas Léo está com uma fofura. Léo, por favor, chegue mais pra gente ver essa fofura aqui. Olha que coisa linda, Deus. Olha aqui. Oi, gente. Que lindo, papai. Olha isso aqui. Que nenê. Que demais. Olha que... Esse é o Kenobi. Kenobi. Que a força esteja com você, viu? Bonito ele é. Kamal, Muito. ele é bem pequenininho. Olha que lindo. Ele é um mini coelho, quase um grande. micro coelho, né? Ele já tem 1 ano. Olha né, que Eu estava lindo. conversando com o Alex, ele tem 1 ano. E ele é uma raça bem pequenininha, Bem né? pequenininha. E esses daqui, eles têm 3 meses mais ou menos. Então, olha a gente, diferença, a né? Se você vê o de diferença. 3 meses, ele é maior do que já o de 1 ano, né? Então, a gente tem essas Olha diferenças. que lindo ele. Ele é super premiado ele também, minha né? gente. Olha que Olha coisinha só. mais linda a pelagem. E a orelhinha dele, tudo é menor, né? É diferente ele desses daqui, né? Sim, esses aqui, eles não têm raça definida, pelo que a gente estava conversando, né? E ele tem a raça definida dele, tá? E geralmente esses são bem, né? Gostam muito de ficar em casa com criança, né? Eles são bem calminhos, né? Olha, os mini coelhos, eles são mais temperamentais, mais agitados, né? Eu costumo falar que quanto maior o coelho, ele mais calmo. Mais Existe calmo. uma raça chamada gigante de Flandres, que eles são bem calmos, né? Parecem cachorro, vão atrás de você, lambe seu pé. Olha né? que demais. O mini depende muito também do manejo que você tem. Se você acostuma desde pequeno no colo, né? Você precisa acostumar desde cedo a fazer escovação, porque eles soltam muitos pelos. Então, é tudo questão do manejo do paciente. Legal. Porque banho eles tomam sozinho, mas é legal, por exemplo, esses que são mais peludinhos, fazer essa escovação, né? Todos. Todos. Olha. Eles têm 3 camadas de pelos, né? Bem cheio. E como nós não temos as estações bem pré-definidas aqui no Brasil, o que acontece? Eles não sabem quando que é inverno, quando que é verão. Então eles vão ficar trocando, às vezes,
sempre de pelo, né? O ideal seria se eles trocassem 2 vezes ao ano, o ideal, no mundo ideal. Mas isso não ocorre aqui. Então a escovação, ela faz parte da rotina diária de um coelho. Que demais! E a gente tem outros tipos também. Esse é o mini, a gente tem esse daqui que falou que não é raça definida, mas a gente tem uns que a gente fala, parece uma lebrinha. Qual que é a diferença, doutor? Vamos lá, a lebre, ela é o coelho selvagem. Aqui no Brasil, é o tapiti aqui, né? Zero domesticado. Né, eles são muito estressados. Muito. São. Né, às vezes pode aparecer na chácara, a pessoa acha que é um coelho, pega para criar e só estressa o animal, o paciente. Então, não é interessante. O coelho que nós temos como pet, ele é exótico, ele não é da nossa fauna. Que interessante. Tá. E a gente tem coelho gigante que eu já vi também. Existe. Até que tamanho ele pode ficar e quanto ele pode pesar? Eu já vi coelho gigante de 8 quilos, de 10 quilos. Esse que a gente viu na internet. Olha, doutor, que enorme. É maravilhoso. Maravilhoso. E quanto que ele tem de altura? Uma orelha dessa deve ter quanto, doutor? Porque é um orelhão. Olha, eu não sei, eu sei que é muito bom canular um vaso numa orelha desse tamanho, é muito fácil. É mesmo, né? Você pega um pequenininho igual o Q9, é complicado. É complicado, porque eles são bem arisquinhos, né, doutor? São ariscos, os vasos são menores, né? O gigante de Flandres, de tamanho, assim, eu não sei te dizer, mas ele fica desse tamanho, mais ou menos. Né, de 8 a 10 quilos, ficam bem grandes. E o que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque assim, os coelhos, eles são bem assustadinhos, né, doutor? E existem algumas doenças pré-existentes que a gente deve ficar atento, já que eles são tão silenciosos? O trato gastrointestinal é o órgão de impacto, né? Então, por exemplo, o coelho parou de comer, parou de defecar, precisamos investigar. Alguma coisa tem que ser investigada. Eles fazem muita estase gastrointestinal, que é quando todo o trato gastrointestinal fica um pouco mais preguiçoso, e isso predispõe eles a acumularem pelo no estômago. Então, é uma rotina frequente na clínica, a gente vê pacientes assim, né? Eles podem tanto evoluir bem clinicamente, como precisar de um procedimento para retirar o conteúdo do estômago, né? Só que aí é um problema, porque ele tem uma causa base. O estresse pode ser uma causa base desse problema. Né? Uma doença renal, uma doença cardíaca pode ser a causa base. E quando a gente fala de estresse, a gente pode falar de uma doença cardíaca, uma doença renal, a gente pode falar, às vezes, da introdução de um novo animal no ambiente. Né? Às vezes, o coelho está acostumado com a rotina da casa, recebe visita, e a criança corre para brincar, para pegar, e isso já pode ser considerado, ele pode considerar como uma agressão à homeostase, né, ao conforto dele. E aí ele pode entrar em estresse e tudo isso pode predispor ao quadro gástrico. Então a gente toma bastante cuidado com isso. Né? A gente vê sarna de orelha também, funguinhos, né, problemas dentários, a gente vê com uma frequência isso que precisa do grande. feno, né? Na verdade, não só o feno como a verdura auxilia muito bem no desgaste dos premolares e molares. Os incisivos, que são os dentinhos que nós vemos visivelmente, que nós conseguimos ver, eles ocluem, então eles fecham de uma maneira no qual ele impede o crescimento, o superior impede o crescimento do inferior, né, e vice-versa. Os premolares e molares não, porque eles vão formando pontinhas. Então toda vez que o coelho come o feno, come a verdura, ele faz até 120 movimentos mastigatórios por minuto. Diferente da ração, que a ração ele morde um pouquinho e já deglute. Que interessante. Então isso auxilia no desgaste e na boa saúde bucal deles também. Tem perguntinha de WhatsApp, doutor? Vamos lá. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu pegar o Q9 aqui. Eu tô tentando colocar ele de pé, mas tá difícil. Aê, papai, olha aí, ó. Ó, que bonitinho, coisa linda. Fica aqui comigo, não pula não, hein, pelo amor de Deus. Luiz Carlos de Sorocaba. Compramos um coelho macho, mini, ainda bebê. Ele se apegou à nossa filha de 11 anos e quando ficou adulto não deixava aproximar dela e mordeu a nossa outra filha de 5 anos. Doamos o coelho, mas ele sente falta. Isso é normal? O coelho marca território? Como resolver isso? Obrigado pela pergunta, viu? Obrigada. Com certeza, o coelho é super territorialista, marca território mesmo, né? E foi o que o próprio... É Marcos que perguntou? Luiz Carlos. Luiz Carlos, perdão. Foi o que o Luiz Carlos comentou, né? Ele se apegou, ele teve um imprinting com a filha dele, né? Muitas vezes a castração eletiva já é um bom prognóstico do animal não fazer marcação de território assim. Boa, doutor. Quando na casa a gente tem outros bichinhos, isso é estressante para o coelhinho? Pode ser. Vamos lá. Você tem um gato. O que o gato faz? Caça. Nós temos um cão. O que o cachorro faz? Caça também, né?
Tem coelhos que convivem muito bem com gatos, convivem muito bem com cães, né, que são acostumados desde filhotes. Tudo bem. Agora, você fazer a inserção, por exemplo, você já tem uma casa com gato, com cão, você faz a inserção de um coelho, aí pode ser um pouco estressante para o coelho, sim, né? Fora que ataques podem ocorrer e tudo mais. Então, eu desencorajo um pouco a interação, mas eu sei que muitos se dão bem e acabam interagindo. Mas é um risco, né? Com certeza. Porque ele sempre vai ser uma presa, né? Com certeza. Então, Tem ele os coelhos, sempre vai ficar muito atento. sabe, tem os coelhos nervosos que mordem, que rosnam. Eles são presas, mas às vezes eles também não são tão amistosos assim, Sim, né? eles se defendem, né? Com certeza, eles dão a famosa coelhada, né? Arranha e tal, mas... E quando a gente sabe que eles estão felizes? Quando eles dão os pulinhos deles, essas coisas? Com certeza, quando eles dão os pulinhos, quando ele explora bem o ambiente, quando ele aceita colo, né? E aí é um eu tô coelho apaixonada. confortável. Gente, que delícia. Eles são muito gostosos, doutor. Muito, muito, muito delícia. Dá para falar tanta coisa de coelho, né? Ainda tem mais tanta Bastante. pergunta na cabeça. Doutor, a gente vai voltar a falar mais de coelhos, mas Claro. acho que acho que o que a gente conseguiu transmitir para as pessoas, né? Os cuidados especiais, sempre ir ao veterinário. Tomar cuidado com essa coisa, né? De ter outros bichinhos em casa ou de trazer novos, porque isso realmente dá um probleminha. Sim, sim. E se você também falar, eu quero ter outro coelho, precisa tomar muito cuidado quando você fizer a interação inicial desses coelhos. Tem coelhos que não vão se dar bem e vão se atacar. Então, precisa tomar muito cuidado com briga também entre coelhos. Entre coelhos. Minha gente, faz o seguinte, vocês de casa, eu acho que vocês gostaram. Se vocês quiserem saber mais, Dr. Kamal volta pra gente continuar falando mais de coelhos ou de outros bichinhos, que a gente tem vários pra gente aprender aqui. Aproveite que eu vou pegar aqui, ó, vou agradecer. Eu quase estou ficando com eles, tá? Mas eu não posso, porque minha casa tá com superlotação. Mas eu vou agradecer o Shopping dos Animais de Guará, que proporcionou a vinda dessas duas fofuras aqui para nossa casa, esses dois coelhinhos. Muito obrigada a vocês, viu? E vou aproveitar e passar também o contato do doutor e agradecer também o papai do Kenobi que veio e trouxe ele para mostrar pra gente aqui, e ele vai voltar outras vezes também, viu? Então aproveita, ó, 11 50 41 0652 e o Instagram @camalfilho. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, Muito obrigado, doutor. Abi. Sempre que quiserem, estarei aqui. Nós Tá sempre bom? vamos querer, doutor. E Obrigado. agora já era. Ótimo. Léo, acho que eu quero ficar aqui. E agora? Como a Demais, gente hein?